Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Começando aqui a nossa primeira live da nossa semana de lives aí de lançamento, né, do aulão Como Empreender em Casa no Mundo Digital. E hoje eu vou receber hoje a Patrícia Gampires. Seja bem-vinda, Patrícia. Vou te colocar aqui no na nossa transmissão. Se a imagem, né, o áudio, enfim, né, o que não estiver bom, estiver aí atrapalhando aí a transmissão, me avisem, tá bom? Oi, Ah, Patrícia, tudo bem? tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Tô. Cortou um pouquinho, mas agora eu tô te ouvindo bem. Deixa eu abaixar um pouquinho desse negócio aqui. Tá, deixa eu ver aqui a minha transmissão. Vou passar aqui pro Wi-Fi que tava no meu 4G. Peraí. Ok. Pronto. E aí, Patrícia, como estão as coisas? Tá tudo certo com a transmissão da Patrícia? Tô me ouvindo? Pronto, agora sim, agora sim. Agora voltou. Então, a gente tava fazendo o curso aqui de noivos e antes era presencial, né? Um dia só. Aí, por conta da pandemia, eles distribuíram em 3 sábados. Então, a gente tá Hum, no mundo, mas já tá esgotando. entendi. Todo mundo perguntando quando você vai casar, né, Patrícia? Todo mundo querendo saber, mas não vou Ó, contar. eu sei, mas é segredo. É, tem coisas que eu gosto de coisas mais pessoais, assim. Isso eu aprendi ao longo do tempo, assim, de guardar um pouco, né? Porque senão se a gente fala tudo da vida, Sim. aí não dá, né? Tem que Sim, guardar. com certeza, com certeza. Até tem um post aqui que eu fiz essa semana sobre essa questão, né, dos limites, né, da exposição, né. Uhum. Muita gente sofre, às vezes até desiste de trabalhar com a internet, né, por conta dessa exposição, né. A pessoa começa e a gente às vezes não sabe muito bem separar as coisas, né, mas Uhum. tá certíssima, é isso mesmo. Então vamos lá, né. Eu te chamei aqui, Patrícia, primeiro porque eu sou super fã do seu trabalho, né, eu acompanho desde sempre, né, desde do comecinho, né, todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, como você evoluiu, né? Uhum. Como profissional, como pessoa, né? Como mulher, enfim, é bem nítida essa evolução. Uhum. Então, eu quis te chamar aqui, né, como agradecimento também pela forma como você divulga também o meu trabalho, né, nas redes sociais, né, em especial aqui no Instagram. Então, seja muito bem-vinda, né? Eu quis te chamar para você falar essa questão do viver de moda, porque tem muitas meninas que me seguem que são dessa área de moda ou que pretendem trabalhar com moda, né? Então, acho que você trazer a sua experiência vai fazer muita diferença aí nos negócios e até para essas ideias, né? Saírem do papel, né? Então, colocar em prática, porque é possível, né? Então, e você é prova disso. Então, vamos lá, seja muito bem-vinda. Se apresente. Para quem ainda não conhece, eu sou a Patrícia Gampires e eu me considero uma empresária. Eu falo às vezes empreendedora, mas é uma empresária, né? Nós somos empresárias. Sim, E eu faço roupa. Eu costuro todo o procedimento assim da loja em si, né? Eu que faço. Faz 6 ou 7 anos, eu nunca sei exatamente. E agora eu tô com um novo empreendimento, né? Que são os calendários litúrgicos que eu fiz e que eu tô vendendo também. É aquela coisa, né? Quando a pessoa tem o espírito empreendedor, ela vai fazer é, qualquer coisa. Ela vai fazer, vai, sim, né? E eu tenho 27 anos, então eu costuro desde os 22, 23. E acho que é isso, né? Hoje eu moro em São José dos Campos, em São Paulo, né? Mas é um pouquinho mais distante da Flávia. E nos conhecemos aí, né, na igreja, na missa e criamos amizade aí. sim. Você é madrinha do meu esposo, do Leandro, E madrinha dos dois, bem, de e casamento. madrinha, isso, exatamente, de casamento também. Então, acredito que nós temos uma obrigação aí de rezar por vocês até o último dia. Sim, isso é verdade, a gente tá sempre rezando. Então vamos lá, então, Patrícia. Agora que você já se apresentou, né, já falou um pouquinho aí sobre você, é, me conta como que surgiu essa questão de trabalhar com moda. Foi uma coisa que você sempre quis, né, quando você era criança, adolescente, ou você já pensou em outras profissões? Como é que surgiu, assim, essa ideia, né, de trabalhar com moda? Então, quando eu era mais nova, né, eu cheguei a fazer um curso de comissária, né, de voo, não tinha nada a ver com nada.
mas porque eu tinha em mente, assim, eu não queria fazer faculdade porque eu não sabia o que eu gostaria de fazer. Então, para não fazer Uhum. qualquer coisa, né, eu decidi não fazer. E aí, como minha mãe Entendi. trabalhava na Gol, né, na época, aí me deu uma louca, eu falei, vou fazer o curso de comissária de voo, né, enfim. Comecei a fazer o curso. Quando eu tava terminando o curso, acho que faltava poucos meses, assim, eu conheci a Missa Tridentina. E aí ficou Hum. aquela coisa na cabeça, ficou um negócio louco, assim, porque eu pensei, poxa, essas mulheres casam, elas têm muitos filhos. Se eu seguir essa profissão que eu tô, né, estudando, como é que vai ser, né? Eu não vou poder, né? Mas ainda assim, segui, continuei fazendo, terminei o curso e tal. E aí eu comecei a me vestir com saia, com vestido e tal. E naquela época, né, era muito diferente do que é hoje em dia, né? Então, você Uhum. há 7, 8 anos atrás, não tinha Instagram, tinha até Instagram, né? Mas o pessoal postava só comida e tal. E aí, eu comecei a procurar roupa para comprar. E a gente acha muita loja protestante, né? Ainda hoje, Sim. muita loja protestante. E eu achei uma costureira que fazia, né? Do jeito que eu queria e tal. Mas eu achava que ela era muito cara, né? Hoje eu vejo que não. Era muito barata Uhum. até, né? E eu, Aham. não, que isso, que absurdo, muito caro. Não é possível que seja tão difícil fazer roupa, né? Ah, aquela coisa de querer colocar o preço no trabalho dos outros. Eu era essa pessoa. Sim. E eu catei, falei, não, vou fazer um curso, né? Vou procurar. Procurei lá, eu vi no Senac que tinha um curso de corte e costura. Fiz o curso, mas a princípio eu queria fazer só pra mim, né? Porque eu tinha essa dificuldade de encontrar roupa. E aí, Uhum. o curso, inclusive, eu achei o curso, foi um mês o curso. Eu achei o curso bem fraco, assim, né? Porque, assim, como a gente é a minha família, né? Minha bisavó, ela costurava, minha avó, então eu tinha um pouco de noção, né, de costura. Aham. E eu achei o curso bem facinho, assim. Eu falei, nossa, mas é tão bobinho, né? E tudo mais. Lógico que tem conteúdo, né? Mas pra mim, que já tinha uma noção, Sim. foi fraco. E aí beleza, porque eu aprendi no curso, eu já sabia fazer uma roupa, né? Aí eu comprei uma máquina usada, né, num grupo do Facebook. Inclusive foi super baratinha, assim, tipo R$ 300. E aí eu comecei a fazer as minhas roupas. E aí o que eu fazia? Eu começava a assistir vídeos no YouTube, aí eu ia olhar minha avó costurando, para ir sempre pegando uma coisa nova. Comecei a acompanhar costureiras mais velhas. Então aí eu comecei a aprimorar o trabalho. Só que até então era para mim, Aham. né? E aí algumas amigas próximas começaram a elogiar, aí o padre começou a falar para outras pessoas, várias pessoas começaram Aham. a falar, olha, ela faz a roupa dela, e todo mundo elogiava. Então eu acreditei naquele elogio, né? Aham. E aí eu falei, poxa, se tá todo mundo elogiando, né, deve ser bom, né? Aham. Eu sinceramente, assim, eu não sei quando que foi o estalo, assim, tipo, vou fazer uma loja. Eu não sei exatamente Aham. quando foi. Eu lembro que eu chamei o Leandro para conversar. Eu falei, olha, eu acho que dá pra gente montar um site, porque ele já tinha aprendido a fazer site, né? E aí eu começo a vender, né? Porque tá dando certo, né? O pessoal tá se Uhum. interessando e tal. Só que assim, é aquela coisa, o sanguíneo, né? Então, assim, é nessa explosão, eu quero fazer, eu vou fazer, eu fiz, só que eu não tinha estrutura de nada, né? Eu não tinha planejado nada, não tinha dinheiro, Uhum. não tinha nada, não tinha, né? Falei, vai dar certo. Só que nessa a gente leva calote, faz um monte de coisa Sim. errado. E também você aprende a costurar, mas assim, eu sabia costurar, mas não era aquela coisa, tipo, vou vender, né? Não tá bom o suficiente. Mas eu achava que tava maravilhoso, né? Ah, sim. E aí depois que ele fez o site, a gente fez o primeiro site, aí comecei a vender e tudo mais. E aí eu fui aprimorando, né? Lógico que vem os elogios, mas também vem as críticas, né? Então, Sim. no começo foi bem difícil, porque eu tenho uma pontinha ali de orgulho e tal, então a gente tem uma dificuldade, né, para receber críticas, mas Sim. dá para ir aprimorando, né? Sempre dá. E foi o que aconteceu, né? Sim, ai que bom. Mas é legal ver isso, assim, sabe? Esse começo, né? Às vezes é bem conturbado, acho que para todo mundo. É por isso que tanta gente desiste muitas vezes de empreender, né? Porque o Uhum. começo, acho que para todo mundo, sabe? É claro, eu acho que muita coisa a gente poderia poupar esse sofrimento se a gente fosse atrás da informação certa, né? Muitas vezes a gente não vai, né? E eu falo isso de mim também. Acho que cada um tem uma dificuldade diferente no começo.
né? Eu, por exemplo, tive uma dificuldade enorme financeira no começo, porque eu não me preparei financeiramente. Eu sabia todos os processos, eu sabia como vender, eu sabia como ir atrás de novos clientes, mas eu não tinha noção nenhuma de finanças, né? E nem me preparei também para isso. Então, essa foi a minha principal, assim, dificuldade no início, né, da Laço Criativo. Mas é legal, né, porque quando você conta essa sua história, né, muita gente às vezes está passando por isso, ou às vezes tem medo. É muito comum os empreendedores chegarem e falarem assim, nem os empreendedores, as pessoas que querem empreender, né? Eu morro de medo, tenho medo de dar errado. Gente, vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Ai, vai dar. Mas isso não quer dizer que, tipo, é o fim do mundo, ou que não dá para recomeçar, que não dá para melhorar, né, que não dá para aprimorar. Então, você pode começar, né, toda perdida mesmo, como aí todo mundo começa perdido, sabe? Ninguém, por mais que a gente já tenha uma experiência, então, sei lá, tem gente que é de família de empreendedores, né, já conhece, às vezes, muitos processos, mas cada empreendimento é único, né? Sim. Cada cliente que chega é diferente, né? Então, até depois eu quero que você fale um pouquinho, Patrícia, dessa relação com os clientes, sabe? Como que você foi aprimorando ao longo do tempo? Sempre foi tranquilo para você essa parte da venda, né? Como as redes sociais, assim, foram te ajudando nisso, né? Porque eu sei que você trabalha com as redes sociais há muito tempo já, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Então, como eu falei, a pior parte para mim foram as críticas. Porque, assim, tinha essa questão também de, o orgulho e tal, mas eu conseguia ver, o que a pessoa estava falando, o erro, né, do cliente que ele estava falando, mas eu não sabia como fazer diferente. Porque, assim, como eu falei, não Uhum. tinha muita gente que fazia isso que eu faço. Então, era difícil, eu não tinha muito para onde correr. Tipo, como é que eu vou ver o que é o certo, então, né? Como? E aí que surgiu a ideia de acompanhar as costureiras também. Mas nesse sentido, assim, de relação com o cliente, eu procuro sempre. Hoje em dia tá um pouco mais difícil, porque o fluxo tá bem maior, assim, aqui na página. Mas eu sempre conversei muito com os clientes. Tem muitos clientes, assim, tipo, os primeiros, assim, né? A Cida é uma. A Cida foi uma das primeiras clientes, né, da loja. Uhum. E eu fazia amizade mesmo, assim, eu tenho amizades que são do início da loja, né? Porque eu sempre, como eu vendia, né, pelo meu WhatsApp, então você acaba conversando com a pessoa, você acaba tendo um contato maior. Então sempre foi muito bom. É claro que sempre tem aquela pessoa que é um pouco sem noção, né? Que vai mandar mensagem de madrugada, que vai Uhum. te cobrar coisas absurdas, que vai querer colocar o preço no seu produto. Isso, assim, eu demorei muito para absorver de uma forma positiva, né? Ou simplesmente ignorar. Eu sempre respondi. Isso foi uma coisa que eu demorei um Uhum. pouco para aprender, porque eu sempre fui muito bocuda. Uhum. Então, se a cliente falava uma coisa que eu sabia que estava errado, que ela estava falando, sabe? Eu sempre respondia e isso às vezes gerava um conflito e não era bom para o meu trabalho, né? Porque essa pessoa vai Sim, falar para outra pessoa e tal. Então, tem coisas assim que você tem que saber responder e tem coisas que você tem que simplesmente ignorar, né? E eu sim. tive um problema com essa questão de ignorar porque eu não conseguia. Hoje em dia já deu, já dá, né? Para ignorar. Uhum. Mas os clientes que, eu não sei assim se com você é a mesma coisa, mas os meus clientes me ajudaram a crescer, né? Essas críticas, Sim. pessoas maldosas, inclusive, sabe? Me Sim. ajudaram a olhar para aquele trabalho, ver realmente o que eu podia melhorar, buscar uma melhoria e fazer melhor, né? E aí a gente vai Sim. crescendo, mais gente vai conhecendo, e aí vai expandindo, né? Mas a relação, assim, no Sim. geral, é muito boa, sei lá, do ano inteiro, assim, se eu tiver 5 problemas no ano todo, assim, tipo, problema mesmo, assim, eu acho que é muito. Não chega a isso, eu acho. Porque eu sempre resolvo da forma mais pacífica. Então, o cliente, Uhum. ele ajuda a melhorar, né? Às vezes eu falo até para algumas clientes assim, quando a gente vai criticar alguma coisa, porque a gente não é só o vendedor, a gente também consome outras coisas, né? Então, Sim. quando eu vou ligar para reclamar de alguma coisa, por exemplo, eu sempre penso, eu falo, poxa, podia ser eu, né? Então, Sim. tentar colocar isso de uma melhor forma aqui, para não ser grosseiro, para não ser estúpido, Sim. para não machucar a pessoa, porque às vezes realmente é um erro que a pessoa comete que às vezes ela não percebe, não é na maldade, Sim. né? Sim. Então a gente tem que saber falar com o cliente e tem que saber falar com a pessoa também que está vendendo, né? Porque é sempre se colocando no lugar ali. Sim. No lugar. Sim, É isso porque a gente ajuda trabalha com coisas muito subjetivas, né, Patrícia? A gente trabalha com coisas muito subjetivas. Não é como você vender sei lá, um produto pronto, sabe? A gente trabalha com coisas que são
se a gente for pensar assim, não da mesma forma, é como se fosse um artesanato, né? É algo feito, né? Não é um negócio pronto, né? Não é igual vender, sei lá, vender celular, vender eletrônico, vender. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia, né? E aí, tipo, elas colocam aquilo na cabeça e acham que a gente tem que fazer do mesmo jeito. Ou então, a gente também tem os nossos estilos, né? Próprios. Eu tenho bastante dificuldade com essa questão no design, né? No design gráfico, né? Ou eu tenho um profissional dentro da empresa que traz esse estilo dele e os clientes não gostarem, e eles estão certíssimos de não gostarem, porque é um estilo da pessoa, não é o estilo da identidade visual, né, do cliente, e essa é uma dificuldade que eu tenho tido, que eu tenho enfrentado com essa questão do design gráfico, e mesmo quando eu trabalhava mais à frente dessa questão do design gráfico, né, de eu também conseguir transmitir isso, né, pro cliente, né? E aí o cliente às vezes reclama e a gente sabe que a gente tá errado, né? E a gente precisa mudar, né? Então, existe aquela coisa, né? A gente sabe quando a gente tá errado, a gente sabe quando o cliente tá certo, né? E a gente precisa aprender a ponderar isso, né? Sim. Mas isso só faz a gente crescer, na verdade, né? Também da gente buscar os clientes certos, né? Não ficar tentando atirar para todo lado, né? Por isso que a gente fala tanto de público-alvo. Se a gente começa a trazer um público, às vezes, reclamão, um público chato, um público que está sempre reclamando de alguma coisa, né? Pessoas que ficam sempre brigando por preço também, né? Que é um público que, às vezes, traz um transtorno enorme e, às vezes, a gente não está disposto a atender, né? Então, isso é bem importante. Foi mais ou Né? menos assim, o que eu passei até achar exatamente o que eu queria fazer. Porque antes eu falava, eu quero vender um produto personalizado. Mas eu não estava Uhum. disposta a todas as coisas que vinham junto com essa questão. Então, por exemplo, Sim, você vai vender um vestido, eu fazia assim, né? A pessoa mandava uma foto, eu fiz bastante para você assim. A pessoa manda sim, uma foto de um vestido, me dá o tecido e fala, eu quero esse modelo aqui, só que nesse tecido. Beleza, isso é um serviço personalizado. Só que sim, as pessoas não estão dispostas a pagar por um serviço personalizado. Elas querem sim, que você exatamente. faça a roupa dos sonhos pelo preço da Marisa. Entendeu? Sim, Tipo, não vai acontecer, né? Porque, poxa, sim. eu passo tempo, eu desenho molde, eu faço, eu mando foto, é isso aqui, quer que modifique alguma coisa. Eu lembro que teve um vestido vermelho que eu fiz pra você, que eu falei, olha, você queria a frente de um jeito, eu falei, eu não vou conseguir fazer, porque eu tentei fazer um molde, não consegui, não deu certo. Você quer tentar com outra pessoa e tal. Por quê? Porque você tem que mostrar pra pessoa, olha, eu não sou capaz disso aqui, né? E isso Sim, é um serviço personalizado. Isso custa, sim, né? isso custa. E ninguém queria pagar. E eu tinha muito problema com isso, porque assim, eu já cobrava barato, que é outra coisa, né, que eu acho que você deveria colocar isso em algum momento aí sobre precificação, assim, porque eu não sei se você manja muito dessas coisas, mas eu acho que é importante. Porque as pessoas, Sim, elas têm muita dificuldade em colocar o valor certo no produto e isso gera N problemas, né? sim. E o que você fala? Não, é isso mesmo, essa questão de precificação. Até preciso fazer uma live sobre isso. É legal, é Porque legal. eu acho que muita gente quebra a empresa, muita gente desanima de trabalhar por conta dessa questão de precificar errado. Então a gente às vezes acha assim, é caro, ninguém vai querer. Tá, mas não é muito pior trabalhar e não receber o seu devido valor? Exato. Né? Eu sempre falei, se for para trabalhar de graça, eu sento no sofá e fico o dia inteiro sentada. Sim. Eu fico o dia inteiro sentada Ou você mexendo no paga pra celular. trabalhar, né? Você tá pagando pra trabalhar. Exatamente, tipo, eu não entendo quando você fala assim, mas se eu cobrar é mais caro. Gente, não é cobrar caro o injusto, é cobrar o justo, né? E Exato. a gente precisa fazer cálculo para chegar nesse valor, a gente precisa testar o mercado, a gente precisa conhecer quanto vale a nossa hora, né? Eu vou até depois jogar aqui um site que é muito bom, que faz a gente calcular a nossa hora, com base nos nossos custos, nas nossas despesas. Tem muita gente que não sabe isso, quanto custa a sua hora. Tem coisas, gente, que assim, não tem como você pegar e falar assim, eu vou cobrar barato. Claro, e também tem muito disso. Eu tô começando, eu não tô, né? Há quanto tempo eu estou no mercado, eu sei realmente fazer, né? Tudo isso conta. Uhum. Mas a gente precisa aprender a precificar, não tem jeito, né? Porque eu tive muito problema com isso. Eu não conseguia juntar dinheiro, eu não conseguia enxergar qual era o problema. Eu falo, gente, mas não é possível. Mas por quê? Porque eu aumentava R$ 10. Nossa, tá muito caro, Patrícia. E detalhe, era esse serviço personalizado que eu fazia. Quando eu conheci uma mulher, como é que é o nome dela? Aqui no Instagram, Priscila Fernandes. Ela é muito boa.
E ela faz roupa Vou procurar. nesse estilo que eu faço, que eu fazia, né? Tipo, personalizado. Aham. Eu fui ver o preço dela, tipo, eu fiquei, como assim? Tá muito caro. E aí, quando eu comecei a pesquisar outras pessoas, eu vi que era a faixa de preço. Eu que era fora do quadrado ali, né? Falei, gente, é por isso Sim, que eu não consigo enriquecer. Tipo, não vou conseguir. Não vou. E aí, sim, foi um grande desafio, assim, tipo, eu consegui acertar o público. Porque, assim, você coloca R$ 100 o seu produto e tem gente que vai comprar, lógico, R$ 100, né? Ok. Só que se você colocar 300, também vai ter gente que vai comprar. Então, assim, você tem que dar o preço no seu produto, o quanto que ele. As pessoas vão comprar o quanto ele vale, entendeu? Eu sim. demorei pra dar o tchan, assim. E aí, quando eu comecei a modificar o preço, isso foi um problema, porque aí eu recebia mensagem, não sei o quê. Como eu também já recebi mensagem de gente falando assim, eu queria comprar o seu vestido, mas ele tá muito barato, eu não sei se ele tem qualidade. Eu fiquei, tipo, É. peraí, né? Vamos aumentar esse É, negócio e aí. isso daí é uma coisa que eu já reparei, assim, muito no mercado, assim, parece... E, assim, existe uma razão de ser, realmente, né? Quando as pessoas veem coisas muito baratas, elas remetem a baixa qualidade. E tem muitos profissionais muito bons que acabam Uhum. atrelando a imagem deles o barato. Tem gente que acha assim, eu vou conseguir muito mais clientes se eu, assim, começar a fazer mesmo um branding, né? Uma marca, uma se eu posicionar a minha marca como uma marca popular, barata, acessível e tal. Só que aí o que acontece? As pessoas começam a ficar com medo de comprar e ter uma qualidade ruim, porque é muito barato. Você começa a atrair Uhum. pessoas, né, da pechincha, aquela pessoa que fica brigando por centavos, sabe? Aquele cliente que fica, tipo, tudo é caro, tudo reclama. E não, e assim, a não ser que você queira Não vale a realmente pena. esse público, que eu acredito que a maioria não queira, mas acaba atendendo, às vezes, por necessidade, né? Eu acho que não é um bom posicionamento. Esse posicionamento por preço, né? Esse diferencial por preço, ele é um diferencial muito caro a longo prazo, né? Porque você vai dando um desconto para um, vai dando desconto para outro. Você deveria cobrar 300, mas você cobra 100, é um terço do que você deveria, né? Cobrar. No final das contas, né? O Ícaro fala, no final das contas você deixou um apartamento em tanto Sim. desconto que você deu, em tanto que você especificou errado, foi bonzinho, foi caridoso, né? Que tem gente que acha que caridade é isso, né? Uhum. Eu penso que não. Acho que a gente precisa cobrar o justo para poder a gente ir lá e fazer caridade, né? E não ficar fazendo caridade para gente que fica pechinchando, fica querendo preço e não sei o quê. Não, gente, agora, a não ser que esse realmente seja o seu posicionamento. Mas eu acho que ninguém aqui é um grande varejão para fazer um posicionamento de mercado com foco em preço, né? Nós somos, né, ateliês, nós somos agências, nós somos infoprodutores, nós somos pequenos empreendedores que no final das contas, né, eu sempre falo, o pequeno empreendedor, no final das contas, é assim, se sobra um dinheiro, vai para aula de balé da filha, vai para, sei lá, aula de inglês do filho, vai para uma coisa nova que você compra na sua casa, vai para um vinho que você vai comprar para tomar com a sua esposa. O pequeno empreendedor é isso, a gente não pode ficar dando de mão beijada o fruto dos nossos trabalhos, sabe, para Fora que os assim, outros. Não, a gente tem, a gente também tem conta para pagar, né? A gente não tá sim, trabalhando porque a gente acha legal, né? Eu vou fazer um esporte aqui, vou sim, fazer roupa e vender. Não, gente, tem conta para pagar, né? A gente também gosta de sair, jantar num restaurante legal. A gente também gosta de ir para academia, a gente também tem conta de luz para pagar. Eu travei aqui. sim. Ixi, travou. Pera lá. E até fazendo um adendo, Patrícia, acho que daqui a pouco acho que destrava. A gente também tem uma coisa muito importante que muitos empresários não levam em conta, que a gente precisa reinvestir na nossa empresa e a gente precisa ter capital de giro, né? O que muitos empreendedores fazem é que eles precificam achando que nunca vai acontecer nada, nunca vai acontecer nenhuma adversidade, uma máquina nunca vai quebrar, uma cadeira nunca vai quebrar, que nada de ruim vai acontecer. Aí, quando acontece, a pessoa não tem um centavo para repor o material do seu próprio trabalho. Isso é muito comum acontecer. Eu lembro ano passado, eu estava em lua de mel e o meu computador quebrou, do nada, meu notebook, né? Eu levei para lua de mel e tal, e aí ele quebrou.
pifou, assim. Nunca que eu estaria esperando, né, que meu computador, né, meu instrumento principal de trabalho fosse quebrar. Imagina se não tivesse, né, uma reserva, né, um dinheiro para poder repor. Meu computador ia ficar sem trabalho? Né? E isso acontece. Os empreendedores, eles empreendem, assim, só para pagar boleto. Né? Não pense em fazer um capital de giro, não pense em fazer investimento, né? Não pensa em ter uma sobra para uma reserva de oportunidade. Então, às vezes, você tem uma oportunidade, às vezes, ou então de reinvestir em marketing, né? Quantas vezes a gente conversa com empreendedores e você fala assim, olha, para você fazer anúncio patrocinado, para você fazer, sei lá, melhorar seu site, né? Fazer um disparo de e-mail marketing, ó, custa X. A pessoa, nossa, mas eu não tenho esse dinheiro. Mas, gente, é um retorno, vai ter retorno. Isso daí não é e o pessoal acha ok, tipo, dá vários descontos, né? Dá 50% de desconto num serviço, mas às vezes reclamam porque vai pagar um serviço de outro profissional só vai beneficiar, que só vai beneficiar, que vai retornar para ele lá na frente, né? Que você investe, assim, eu tive clientes que investiam 5 mil reais em anúncio, por exemplo, e retornava 100 mil, sabe? Mas aí o pessoal, nossa, mas 5 mil reais? Como assim que eu vou investir 5 mil reais no marketing? Tá bom, mas vai retornar 100 mil. Né? Então, as pessoas assim conseguem ter. Então, tipo, como assim, né? Mas por quê? Pensa também como pessoa física e não como pessoa jurídica. E a partir do momento que a gente empreende, né, a gente precisa pensar como pessoa jurídica e não mais como pessoa física, né? Somente. Né? Pessoa física a gente pensa na nossa conta, na nossa casa, mas na nossa empresa não. É verdade? Né? E qual o maior desafio, assim, Patrícia, nessa área da moda, assim, além dessa questão dos clientes, assim, a questão de estoque, fornecedor, me conta aí um pouquinho dos bastidores aí, do que a gente não vê. Olha, a maior dificuldade, você falou? Isso, é o maior desafio, assim, que você tem. Hoje, eu acho que é a questão da inovação. Porque como tem muita loja nesse segmento hoje em dia, você sempre tem que apresentar um produto que tem algum diferencial. E isso é muito difícil, assim, é um pouco limitado, não é difícil, vai. Existe, né, óbvio, mas você tem que sentar e tem que pensar muito em algo diferente. Porque senão você também acaba fazendo a mesma coisa e o pessoal enjoa. Então, eu acho que para Sim. mim hoje é o mais difícil, assim, pensar em algo diferente, mas que, assim, que tenha a ver com a moda atual, porque a gente sempre pega, sei lá, estampa atual, cor atual, mas que seja um modelo não muito atual, né? Porque senão você também tem que exagerar um pouco. Ah, sim, né? Que esteja dentro do que as meninas buscam, né? De ser uma roupa mais comportada, mas a gente tá num bom momento da moda, porque eu vejo assim, tanto assim, em semana de moda, eu vejo, acompanho bastante o Pinterest, esses Instagrams assim de moda. Eu não sou da área, mas o que eu percebo é que não destoa muito, sabe? Uhum. Tipo, saia longa, claro, as meninas vão usar com cropped, vão, mas aí cabe a nós também não usar, né? Tipo, não é obrigatório usar também igual. Mas, tipo, umas saias longas, uns vestidos legais, assim. Eu acho que a gente tá no bom momento da moda, assim, e pelo menos é o que eu acho, né? Assim, eu vendo como consumidora mesmo, né? Não, assim, Eu acho que. eu vejo muito mais roupa nesse segmento, assim, nas lojas grandes de departamento, assim, do que antigamente. Então, isso Sim, eu também. já vai dando uma luz, assim. Mas o fato de Sim. você. Porque assim, vender você vai vender. Se você colocar lá, você vai vender. Mas se você criar uma coisa que não, que é um pouco diferente daquilo mesmo que todo mundo tá vendo, é muito melhor, né? Óbvio, você vai vender muito mais, né? Então eu acho Sim. que essa questão de inovar sempre é uma coisa muito demorada, é muita pesquisa que você tem que fazer. As pessoas acham que, beleza, eu vou lá em São Paulo, compro um tecido, crio o modelo e já era. Não, assim, para eu criar um modelo Não. em setembro, eu tenho que estar estudando uns 3 meses para pensar em algo que, né, que fique legal, que fique diferente, que fique inovador. Então é um desafio. Você criar algo que seja único da sua loja, assim, é um grande desafio. Sim. Eu imagino. E até porque os tecidos, né? Isso eu descobri depois de algum tempo, assim, até te pedindo para você costurar os vestidos para mim, né? A questão do tecido, né? Antes eu ia assim na comprar tecido, é que hoje em dia é difícil fazer isso. Eu tenho comprado mais roupa pronta, né? Mas quando eu pedia bastante assim em formato de ateliê mesmo, você olhar um tecido, aí você, tipo, quem não conhece, tipo, sei lá, compra o tricoline, sabe? Que eu fazia muito isso. Aí eu achava linda a estampa do tricoline, mas eu não pensava no caimento, eu não pensava na modelagem, eu não pensava em nada disso. E eu acho que isso é até uma. Também, né? Oi? Na durabilidade do tecido também, né?
a durabilidade. Aí eu comprava, falava assim, nossa, que estampa linda, né? Que adorei a estampa, né? Aí eu pegava, eu mandava um modelo, pegava um modelo de um vestido super fluido, super nada a ver, assim. Tipo, o tricoline super durinho, aquele tecido assim que dá até pra passar, engomar, e aí eu pegava um vestido, sei lá, de crepe, e aí eu mandava pra você e falava assim, ah, Patrícia, faz eu quero esse vestido com esse tecido. Tipo, não vai rolar, sabe? Tipo, depois de muito tempo que eu fui descobrir esse negócio de tecido, porque eu achava que era besteira, sabe? Hoje em dia eu vejo, nossa, gente, não tem nada a ver, né? Faz toda a diferença. Até pra mim, assim, eu demorei pra pegar quais são os melhores tecidos pra trabalhar, assim, porque até nome de tecido, meu, tem muito, muito tecido. Então, assim, Sim, pegar, nossa, barulho, pra você pegar um modelo, né? Falar, beleza, eu quero fazer esse modelo aqui. E você, mas pela foto, não dá pra você descobrir qual é o tecido, né? Então, o que você vai fazer? Você vai buscar sim, conhecimento, né? Qual tecido seria melhor? Só que eu não sabia nome de tecido, não sabia nada. Então, assim, para eu pegar essa coisa do tecido também demorou um tempo, né? É aquela coisa, é a experiência, né? Você sim. bate, hoje eu bato o olho, que nem eu fui em São Paulo agora com o Caio, e aí ele falou: olha esse tecido que bonito, porque ele não. É, o homem não tem muita. Aí ele falou: que bonito. Aí eu falei assim: não, esse é tricoline. Aí ele pegou um outro: olha esse. Eu falei: não, esse tem muito poliéster. E eu nem pegava no tecido. Aí ele falou: nossa, que coisa, como é que você sabe? Mas é por causa da experiência, né? Você tá muito tempo fazendo Sim, aquilo, vendo aquelas estampas, aqueles tecidos, e você acaba tendo uma noção. Então, hoje, quando eu sim. fico num modelo, assim, eu olho um modelo, eu já consigo imaginar qual tecido eu usaria, eu já vou atrás do tecido que dá para fazer aquele modelo. Hoje já dá para ter essa noção. Antigamente eu ficava bem perdida. Eu Ah, queria eu ir pela imagino. beleza. Sim, eu também. Eu também ia pela estampa, pela beleza, enfim. Sim. Mas e também a gente precisa pensar, às vezes, na praticidade, se é um vestido que amassa, que não amassa, né? Uhum. E você tem vontade, Patrícia, em abrir lojas físicas? Você pensa em ficar no e-commerce sempre? Me fala aí um pouquinho dos seus planos. Olha, eu já pensei, assim, no meio, assim, né? Uns 3 anos atrás, Aham, estava muito em ter loja física, mas porque eu queria, né, que as pessoas passassem na rua e vissem a loja, sabe? aham, Parando para pensar, eu não tenho vontade mais, porque é uma obrigação que você vai ter, né? São outras responsabilidades, é uma liberdade que você perde um pouco, né? Porque você tem uma obrigação de abrir a loja, de fechar a loja, e paga funcionário, e sei lá, acontece coisas assim, sei lá, a loja é roubada, ou a pessoa não vai trabalhar, e aí você precisa dar um jeito. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar em casa, né? Eu não, eu dou graças a Deus que eu tenho essa possibilidade, né? E ainda mais agora morando sozinha, eu não consigo me imaginar com uma loja física, porque sim, estar em casa, poder cuidar da casa, né? E futuramente cuidar da família e ao mesmo tempo ali no quartinho do lado já conseguir arrumar algumas coisas da loja, isso é muito bom. Então, as praticidades do home office eu não trocaria, não, pela loja física. Eu acho que não é minha praia. sim. Até porque o que eu vejo também é que a loja física ela acaba te fazendo perder essa questão de não ter limite geográfico, né? Quando a gente fala de e-commerce, você consegue vender para o Brasil inteiro, né? Então você tem um público-alvo muito maior, né? Imagina, né? Quando você tem uma loja física, né? É num único ponto, né? E a gente vê que agora, pelo menos assim, já era muito forte essa questão do e-commerce, mas depois dessa pandemia só tem crescido, né? Os e-commerces, né? Então a gente vê assim um crescimento enorme nessa área de e-commerce, as pessoas estão criando a cultura de comprar online, muita gente tinha medo, e agora nessa pandemia se viu assim, nossa, preciso comprar online, porque senão eu não tenho roupa, né? Tem muita gente que tem medo de sair e tal. Então, acho que eu acho que é muito legal, né, quando a gente vê empresas trabalhando fisicamente, eu não sou contra nada disso, mas eu acho que dá para ganhar dinheiro no mundo digital, né, economizando, né, tendo uma estrutura muito mais enxuta, né, muito mais econômica, né, eu acho que é tendência mesmo, né? Eu acho que tem até muitas lojas que eu reparei que são lojas físicas e estão migrando para o online, né? Eu vi muito disso agora nesse ano, né, em si, né, Próprias por conta da empresas pandemia. tendo, né, essa jogada. Eu tenho um casal de amigos meus que eles são de São Caetano
e ele tá fazendo home office e tal. A empresa decidiu que não vai mais fazer mais presencial, assim, que vai ser home office, porque eles viram que deram certo. E aí Ai, que legal. eles vão mudar aqui para São José agora, porque eles falaram, nossa, nosso Ai, que legal. era morar, tipo, numa cidade de interior, mas não dava por causa do trabalho. E agora, como a situação, né, normalizou, vai ser home office só, ele falou, não, a gente vai mudar. Aí eles estão de mudança. Eu falei, Ai, nossa, que legal. genial, assim, né? Porque Ai, é uma, nossa, muito. é um conforto que você pode dar para sua família, né? E, Sim. e acompanhar também, né? A família é bem melhor. Sim, com certeza. Eu falo assim, o pessoal assim fica tão preocupado às vezes, com o benefício, né, para os colaboradores, né, enfim, né, gasta-se muito dinheiro, né, com esse negócio de benefício. E uma coisa tão simples como dar a oportunidade de se trabalhar home office, né, a liberdade, né, tipo, você não vai gastar grandes coisas, sabe? E aquilo ali pode prender tanto o seu colaborador, né? Agora falando como empresária, não só falando como quem é, pode ficar home office, mas você deixar as pessoas trabalharem home office, Uhum. né? Eu acho que isso é um benefício assim tão maravilhoso, acho que aumenta tanto a qualidade de vida, né, dos seus funcionários, né, enfim. E assim, quando a gente fala em trabalhar home office, isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer. O home office não necessariamente ele precisa ser em casa, mas esse pode ser onde você preferir. Então você pode, sim, isso é muito comum, assim, principalmente com homens, né? Mulher já costuma preferir mesmo ficar em casa. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar em casa, não me vejo trabalhando em coworking, nada disso. Eu gosto de trabalhar na minha casa. Uhum. Mas homens, geralmente, às vezes eles não se sentem tranquilos em trabalhar em casa, porque tem criança, ou então eles não se sentem, assim, bem ficando em casa todos os dias, alguns, né? Não todos, mas alguns. Então, assim, não é porque você não trabalha no escritório da empresa que você precisa trabalhar na sua casa. Hoje em dia existem os coworkings, que são estações de trabalho, onde você trabalha com pessoas de diversas áreas, então é uma ótima oportunidade para se fazer networking, né? Então você trabalha lá, sei lá, nem meu marido ele é TI, trabalha na área de TI, né, de tecnologia da informação. Trabalha com essa parte de tecnologia, ele pode trabalhar do lado de um contador, de um advogado, de um, sei lá, de um empresário, de uma, sei lá, de uma psicóloga. Então, você acaba trabalhando com pessoas de outras áreas e isso acaba te enriquecendo também, né? Porque você não fica só na sua área, né? Então, isso também é uma opção para o home office. Então, tem gente que às vezes não gosta do home office porque só entende o home office como trabalhar em casa, né? E claro, eu, por exemplo, eu amo trabalhar em casa, eu sou do seu time também. Tipo, eu gosto de trabalhar em casa, gosto de estar com a minha família, eu acho que para nós que somos mulheres, eu acho que ajuda muito, né, trabalhar em casa. Eu acho que eu não consigo me imaginar, né, tendo que me deslocar todos os dias para trabalhar. Porém, né, não é a única opção, né? Você pode trabalhar em cafeteria, você pode trabalhar em coworking, né? Então, assim, existem muitas opções de trabalho sem ser lá no escritório da empresa. E a empresa só tem a ganhar, porque a empresa ela vai diminuir custos, né? Ela vai ter um funcionário mais motivado, né? Que vai enxergar valor naquela empresa. Então, você acha que nem esse seu amigo de São Caetano, que a empresa agora passou a adotar o home office agora como prática comum, né, sempre da empresa. Imagina, ele vai pensar duas vezes antes de sair dessa empresa, né? Não uma empresa assim, ele sabe que é difícil encontrar, porque todo mundo é moderno, né? Todo mundo é descolado, até falar em home office. Quando o Sim. assunto é ser moderno e descolado, todo mundo quer bater ponto, quer cumprir horário, né? Eu falo, toda empresa é descolada, para frente, moderna, mas quando você fala de horário flexível, quando você fala em apoio às famílias, apoio às mães, né? Quando você fala em home office, nossa, todo mundo parece que saiu lá dos anos 80, né? É, Então, isso é uma coisa que as empresas precisam repensar bastante. com certeza. É uma dificuldade, assim, que eu comecei a ter, porque assim, eu sempre trabalhei fora, né? Trabalhava em clínicas odontológicas, de nefrologia, enfim. E quando eu comecei a trabalhar em casa, eu tinha dificuldade de entender que eu estava trabalhando. Então, assim, Uhum, acontecia uma situação extraordinária. Nossa, sei lá, extraordinária que eu digo boba, né? Tipo, almocei, tem que lavar a louça. Saía do trabalho e ia lavar a louça. Só que não, né? Tipo, não funciona desse jeito. Eu lembro que uma vez, foi quando eu comecei a entender melhor disso. Eu ouvi você falando novamente. Que você falou que você estava uhum, trabalhando no quarto e seu pai pediu para você fazer tal coisa. E aí você falou, uhum. bom, eu faço depois, eu tô trabalhando.
Sim, E eu falei, caramba, eu faria, porque eu não tinha noção, né? Então, assim, você ter. Eu acho que é muito da ordem, da disciplina, né? De você falar, não, isso aqui é o meu horário de trabalho, é esse. Porque quando você tá em casa, é muito mais difícil você cumprir o horário. Então, beleza, deito um pouco, dou uma relaxada, porque também, né? Senão a coluna não aguenta. Mas, assim, sim, tem que ter esse jogo de cintura de, tipo, isso aqui é meu horário de trabalho, então eu vou seguir o meu horário de trabalho. A não ser que aconteça uma situação extraordinária nesse meio caminho aí, e eu saio do meu posto aqui, porque também, né? Senão vira sim, bagunça. sim. Mas até falando assim, você me lembrou uma coisa bem legal, assim. E isso foi uma coisa que eu fui meio que entendendo que existem fases e fases, né? Quando eu Uhum. morava com os meus pais e quando eu morava sozinha, né? E principalmente até quando eu tava, quando a gente tava recém-casado, eu e o Leandro e tal. Eu tinha muito essa visão, e eu acho que isso é o certo, era o certo naquele determinado momento, sabe? De ter o horário de trabalhar, né, de conseguir separar bem. Então, geralmente, quando eu morava na casa dos meus pais, eu passava o dia todo trabalhando, meio que em horário comercial, depois eu parava, e aí que eu podia ajudá-los e tal. Só que agora, né, e aí falo como desafio meu, né, e eu acredito que outras mães possam se identificar. Agora que eu sou casada e mãe, né? Principalmente agora com a sua mãe. Quando eu era recém-casada, não tinha toda essa questão, porque nós dois somos adultos, né? Ninguém demandava, né? Como uma criança. E Sim. aí, quando a gente tem um bebê, né? As coisas mudam, né? Nesse sentido, né? Porque tudo é uma demanda urgente. Né? E tudo é naquele tempo, né? Então, assim, não tem como pedir para uma criança esperar, né? Não, claro. Então, a gente se depara, assim, com uma mudança mesmo na forma de trabalhar, sabe? E é muito bom que a gente crie uma disciplina de trabalho antes, sabe? Antes de casar, antes de ter filho. Porque isso vai nos ajudar muito a ter foco, sabe? Quando a gente for mãe, quando a gente. Porque senão, assim, assim, eu sempre tive muita facilidade, assim, pra focar, mas hoje em dia eu tenho dificuldade. Então, assim, eu tô no momento de transição, sabe? Tipo, eu tenho dificuldade para focar ao longo do dia, eu tenho que esperar a soneca da Maria Clara, ou o sono noturno para conseguir sentar e trabalhar numa coisa que realmente precisa de foco, né? Então, falar, às vezes mandar um áudio pro cliente, às vezes é uma coisa meio que impossível, porque ela tá gritando assim de fundo. Então, eu acho que algumas mães vão se identificar. Então, por isso que eu acho tão importante a gente criar essa disciplina quando a gente é solteira, né? Quando a gente é noiva, Desafio. enfim, quando a gente mora sozinha. Peraí que travou, Patrícia. Travou. Patrícia? Pronto, 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 voltou. Ah, tá travando um pouquinho ainda. Pronto, agora foi. Então, é uma situação nova, né? Seria um desafio novo para você conseguir desafio você manter o horário de trabalho tendo essas Sim, questões externas aí. Mas eu acho que, né, é assim que tem que é ser. possível. É. Oi? Ainda bem que você tinha ordem, né? Porque se é uma pessoa que não tem, é pior, Sim, é né? engolida, né, no meio do dia, é engolida pelas demandas, que são muitas, né? Então, acho que é bem importante a gente criar mesmo essa resistência, né, durante o nosso período de solteira mesmo, né? Uhum. E para quando chegar, né, esse momento, assim, que vem os filhos, né? Porque tudo desconcentra, que nem a JMF, né, falou. Esse parar desconcentra bastante. Às vezes eu preciso, às vezes, tipo, focar, não consigo, aí volta. Uhum. Demandas de bebê são sempre demandas urgentes, é uma fralda para trocar, né? Amamentar, né? Você faz uma coisa, faz outra. Mas é assim, né? Eu acho que o empreender feminino, ele é muito diferente do empreendedor masculino, né? Porque a gente tem outras atribuições. Nosso universo é mais amplo, vamos dizer assim, no sentido das nossas tarefas diárias, né? Então a gente não dá para ficar se comparando com uma forma de um homem empreender. Eu acho que muita mulher se enrola nessa questão do empreendedorismo
porque ela fica tentando empreender como um homem, né? Ela quer, ela não quer que o filho a atrapalhe, ela não quer que o marido demande, ela não quer que a casa tenha coisas para fazer. E nisso a gente acaba se enrolando, né? Porque a gente acaba vislumbrando algo que não é da nossa natureza, né? Não é da nossa natureza não cuidar. A nossa natureza é cuidar, né? O homem não. O homem ele já tem outros focos, outra forma de empreender, que é a forma deles empreenderem, não está errado. Mas a gente ficar tentando copiar o homem, a gente vai acabar surtando, ficando maluca, porque não é igual, né? É diferente. A gente tem que cuidar o tempo todo, né? E é nesse articular das coisas que acaba acontecendo aí. Eu falo que entre planilhas e panelas que as mulheres empreendem, né? Então a gente pega uma planilha de um lado, pega uma panela do outro, troca uma fralda no outro, né? E assim vai. Tem que ter o jogo de cintura que só a mulher tem. Então por isso que Deus fez a gente assim, né? Deus já sabia de tudo. Deus sabia, não, sabe de tudo, né? Deus sabe de todas as coisas. É isso aí, Patrícia. Vamos ver se o pessoal tem dúvidas. Qualquer coisa a gente já encerra, né? Porque tem sábado, né? Essa hora a gente aqui conversando. O pessoal que tá assistindo aqui são bem guerreiros, hein? Patrícia. Quanto tempo tem de live? Olha, aqui pelas minhas contas, a gente tá chegando em 50 minutos agora. Aqui tá escrito, onde tá escrito ao vivo, se você clica, aparece o tempo que tá a live já rolando. Ah, tá. Ah, tá, 46. Então dá tempo de falar. É que você tinha colocado um tópico legal. Você colocou produzir conteúdo sempre foi natural. E aí eu queria... Ah, sim, é verdade, é verdade. Fala aí um pouquinho dessa questão. Eu sempre tive, assim, uma coisa de... Eu não queria vincular muita gente ao meu perfil pessoal, né? Porque eu sempre gostei de besteira, de fazer piada e falar da minha vida pessoal. Eu sempre foi muito natural para mim. E eu percebi que o público que estava me seguindo, de repente não gostasse tanto, né, das coisas que eu colocasse ali e tal. E isso poderia vir ativa, né, pro meu trabalho. Então eu lutava e Opa. Voltou? Pronto, voltou. Voltou? Eu vou falando, vamos ver se sai. Travou de novo, Patrícia. E aí? Foi? Pronto, agora sim, agora sim. Eu sempre lutei muito assim com isso, porque eu queria só que a loja fosse conhecida, eu não queria ninguém no meu perfil pessoal, então eu sempre falava, não, eu não vou ficar interagindo no meu pessoal, eu não faço questão, não sei o quê. Só que é óbvio, né? Eu comecei a perceber que o Instagram não tá entregando as coisas das lojas, né? E qual é a saída? A saída é você interagir no seu pessoal, né? E jogar as pessoas pra loja. Isso foi muito difícil, porque muita gente não vai concordar com algumas piadas que você faz, com alguma coisa que você escreve. Sim. E sempre vai ter mais crítica, cada vez mais crítica e tal. Então, quando eu aprendi, né, qual que era a jogada, eu tive que mudar completamente a forma que eu lidava com o meu perfil pessoal. Isso que a gente brincou no início da live, de o pessoal tá querendo saber quando vai ser o seu casamento. Isso é um problema, porque as pessoas, elas realmente elas se acham íntimas de você, porque você tá ali, né, mostrando o dia a dia, mostrando as coisas que você faz ao longo ali da semana e tal. E as pessoas começam a te perguntar e te cobrar coisas, né, que você não quer partilhar, né? É sua vida pessoal, né? Criar essa divisão é uma grande dificuldade, assim, tipo, isso aqui eu falo, isso aqui não, né? Isso aqui eu não quero partilhar. Né? Isso hoje é um desafio, porque as pessoas elas são muito, como é que eu posso dizer? São invasivas, curiosas. Muito invasivas. Então, e agora crescendo bem o perfil, né? Tem bastante seguidor agora e tal. As pessoas perguntam, e às vezes não é na maldade, né? Mas é porque as outras pessoas partilham essas intimidades, mas que eu não quero partilhar, né? Que eu aprendi que eu tenho que separar algumas coisas que eu não quero dividir, né? Eu quero dividir com pessoas próximas, né?
Enfim, Sim, claro, e a sua vida, né? Tem coisas que não são, tem coisas que são íntimas na nossa vida, né? A gente não é pra ficar jogando ao vento, né? Isso até é uma questão que eu penso muito, né, a respeito da modéstia que as meninas tanto falam, né? uhum, Faz parte da virtude da modéstia, né? É a discrição, né? Então, a gente que trabalha com, a gente tem esse público, né, no nosso perfil, eu fico impressionada como essas pessoas falam ao mesmo tempo de uma virtude, né, chamada modéstia, e não tem essa descrição, né, sim. que faz parte dessa virtude, é uma característica da virtude, né, um dos frutos dessa virtude, né. Então tem descrição, a gente não pode ser curioso, né, a respeito da vida dos outros, né. A gente não pergunta coisas íntimas da vida de ninguém, de um casal, né. Uhum. Então, isso é uma coisa muito feia, né? E na internet as pessoas não têm isso, né? Não tem. Então, não tem, sabe? Elas pensam. E eu fico pensando, sabe? Tipo, essas pessoas não têm noção, né, do que elas estão perguntando, né? E eu acho que cabe muito a nós também não responder, sabe? Uhum. Não responder, né? Não dar brecha para essas coisas. Eu falo muito para quem produz conteúdo, sabe? Você não é obrigado a responder todas as perguntas que aparecem aqui. Sim. Tem gente que fica super incomodado. Nossa, você viu? Estão me perguntando isso. Claro, tem pergunta que é bem descabida, né? A gente fica com raiva mesmo. Mas, mas assim, você não tem que se sentir obrigado a responder esse tipo de coisa, gente. Tem coisas que a gente tem, aliás, a gente tem o dever de É porque guardar é uma pelo curiosidade. bem da nossa família, pelo bem da nossa. Outro dia eu recebi, acho que foi a pergunta mais absurda assim, que eu já recebi. É uma pessoa que nem me seguia nem nada, assim, perguntou se eu peco contra a castidade com o Caio. Aí, tipo, é dever de Deus. perguntar assim, mas essa informação vai Pois acrescentar o é, que na sua vida? É gente, só curiosidade mórbida de querer saber por quê? Porque ela tem na cabeça sim, uma imagem sua e ela quer desconstruir aquela imagem, né? sim, ou então ela quer justificar os próprios pecados, às vezes. Que Também, ai, também mas acontece. então. Às vezes a pessoa pergunta, às vezes, para, sei lá, três perfis, a mesma coisa, para ver se alguém se contradiz, alguém fala alguma coisa contrária para justificar o pecado dela, o vício dela, as más inclinações dela. Isso também é comum, né? Infelizmente. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente faz, com o que a gente expõe. Isso foi uma coisa bem interessante que você colocou aqui, nessa questão do gerar conteúdo no perfil pessoal, né? A gente tem que saber o limite, né? Senão a gente acaba assim, eu já vi muitas pessoas assim, muito bons profissionais, né? Bons profissionais, bons produtores de conteúdo, gente maravilhosa, se expondo tanto aqui a ponto de, tipo, acontecer tanta coisa que a pessoa desiste, some da internet. Aí a pessoa fala, nossa, mas a internet não presta, tipo. Mas não é que a internet não presta, é que a gente não sabe a justa medida das coisas, né? Muitas vezes. A gente Exatamente. não sabe temperar, né? A gente sabe ter a temperança. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, Patrícia. Deixa eu pegar aqui. Quais são os tecidos de maior durabilidade para vestidos de verão? De verão. É que assim, existem por exemplo, eu gosto de usar muito viscose. Só que a viscose Aham, tem sempre aquela pegada. Tem a viscose baratíssima, que você sempre tem que desconfiar, aham, né? E tem aquela viscose que é um pouco melhor, mas que também não vai ser absurdamente cara, mas também não vai ser tão barata, né? Então eu acho que viscose é aham. muito bom. Você só tem que ver sempre a composição da viscose, né? Deixa eu ver outro. Crepe com viscose. Tem uma composição que é crepe e viscose. Então é legal procurar também. Sempre vai na composição, né? Que a composição que tem algodão sempre vai durar um pouco mais, né? E também Aham. para o verão, porque, por exemplo, se você compra um crepe que tem poliéster, mas o crepe é levinho, mas tem poliéster. E o poliéster não deixa você transpirar. Então isso vai ser um problema. Hum, Ficar suado, fedido, e o corpo não vai respirar. Então, assim, é crepe, mas é ruim, entendeu? Então tem que sempre entendi. na composição, né? Que tem um pouco de algodão. Mas o algodão amarrota, porque toda roupa que tem a composição com algodão vai amarrotar um pouco. Amarrota, gente. Aí você vai ter que passar a roupa, é a vida, né? Tem que dar uma passadinha. É, Mas você vai ter um produto de qualidade, né? Porque toda roupa que tem algodão é um produto com uma qualidade maior e que é bom pro verão. aham. Vai permitir que seu corpo respire, né?
E são os melhores, né? Vai amarrotar, você vai ter que passar, vai ter que perder um tempinho, né? E é isso. Eu acho que a viscose e o crepe são os que eu mais uso, assim, que são os melhores, assim, hoje. Ah, legal, legal. Eu gosto bastante de crepe. Todas as roupas de crepe que eu tenho são maravilhosas e elas não desbotam, eu gosto bastante. Tem mais uma aqui, Patrícia. Como dosar conteúdo e vida pessoal? Olha, eu escolhi alguns assuntos que eu quero falar e outros assuntos que eu não quero falar no perfil. Então, por exemplo, mas sempre vai Uhum. surgir pergunta no meio aí que você A gente travou de novo, não quer falar, Patrícia. posso A gente travou. falar, né? Então, por exemplo, eu gosto de Pronto, postar a foto minha com o Caio, mas ao mesmo tempo eu pronto, agora posto sim. essas fotos com. Ixi, travou. Pronto, pode. Agora acho que tá ok agora. Patrícia, pode falar. Agora, você não tá me ouvindo? Travou? Você não me ouve? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou é só a Patrícia que não consegue me ouvir? Ah, eu não consigo ouvir a Patrícia. Como que aparece aí pra vocês, gente? Você tá me ouvindo? Acho que é só o da Patrícia, então, que travou. Então, gente, como a gente tá chegando ao final, e o da Patrícia, o meu marido falou assim que o meu vocês estão ouvindo. Eu vou responder essa, tá? Patrícia, eu vou responder essa, tá bom? Beleza, eu vou responder. A Mayara perguntou, né, sobre como dosar conteúdo e vida pessoal, né? Eu vou responder conforme a minha experiência, tá? O que eu vejo também com os meus clientes e o que eu acredito, tá? A Patrícia, acho que até tem uma resposta um pouco diferente, mas enfim. Só pra gente não deixar essa pergunta sem resposta. Eu penso que, assim, a nossa vida pessoal, ela deve ser exposta à medida que isso agregue alguma coisa na vida de alguém. Então, toda vez que a gente expõe algo, tem que ser pensando que vai agregar, né? Seja que o nosso conteúdo, né, seja atrelado à nossa vida pessoal. Seja atrelado, não seja uma coisa tão discrepante, né? Então, assim, muita gente começa a produzir conteúdo e parece que é uma coisa, assim, muito diferente o conteúdo que ela produz com aquilo que ela vive. Então, eu acho bem interessante quando o conteúdo, ele meio que se mistura, né, com a sua vida pessoal. Então, assim, quando você mostra a sua família, seja com o intuito, né? Seja com o intuito de mostrar como que é ali, não como um exemplo, né? Como se a gente fosse um exemplo de tudo. Mas que isso faça parte realmente da sua vivência, sabe? Quando a gente abre caixinha de perguntas, seja para instruir, para dar dicas, né? Para mostrar, e não para ficar alimentando curiosidades, né? Deixa eu aceitar aqui pelo Caio. Peraí. Opa, peraí. Ah, eu não tô conseguindo achar. Ah, peraí, gente. Eu cliquei aqui num filtro errado. Pera. Ah, eu não tô conseguindo. Peraí, gente. Ah, eu não tô conseguindo colocar o Caio. Acho que a gente vai ter que fazer outra live depois, Patrícia. Mas é isso. Eu acho que eu não vou conseguir colocar o Caio aqui. Mas beleza, então. A gente tá chegando ao final. Falta um minuto só pra gente finalizar. Ai, Patrícia, obrigada, viu? Que pena que você ficou muda no final, menina. Tá me ouvindo? Faz assim, ó. É, é isso. A câmera da Patrícia ficou toda louca agora também. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu a nossa live até o final. E depois a gente marca outra, Patrícia. A gente faz a parte 2, tá? A gente faz a parte 2.
Agora a gente faz a parte 2 pra gente falar sobre outras coisas também. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada mesmo, viu? Depois eu vou salvar essa live para colocar no IGTV, aí o pessoal assiste depois de novo. Mas foi maravilhoso. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.